Um alienígena me levou ao passado. Ele me mostrou como os Anunnaki, eles verdadeiramente criaram o Egito, e o que ele revelou sobre as pirâmides vai te deixar sem palavras. Não se trata de blocos de pedra, trata-se de um manual de instruções de outra civilização. Nós fomos roubados. A história que aprendemos na escola é uma cortina de fumaça para esconder a verdade de que as pirâmides não foram construídas para os mortos, mas para ativar os vivos. Você está prestes a descobrir a verdadeira função dessas estruturas impossíveis, por que foram construídas e o que realmente acontece com você quando se aproxima delas. A questão é, o que você faria se descobrisse que o conhecimento mais poderoso da humanidade foi escondido à vista de todos? Se você quer descobrir a verdade chocante sobre quem construiu as pirâmides e o verdadeiro propósito do Egito, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Como tudo começou? Dennis Reeves tinha 58 anos e estava absolutamente convencido de que havia desperdiçado sua vida inteira. Não porque o trabalho fosse ruim, mas porque ele havia dedicado 40 anos a algo que nunca poderia provar: a egiptologia. Ele obteve seu PhD aos 26 anos. Passou 20 anos trabalhando em universidades e museus de prestígio, publicando artigos, dando palestras, e tudo desmoronou quando ele começou a questionar a narrativa oficial. Pirâmides não são tumbas. Ele escreveu isso. Publicou em uma revista acadêmica com evidências sólidas. Alinhamentos astronômicos impossíveis de serem acidentais. A completa ausência de múmias originais nas pirâmides principais. Textos hieroglíficos que nunca mencionavam enterro, mas falavam de transformação, renascimento, ascensão. A academia o ridicularizou sistematicamente. Colegas que o respeitavam viraram-lhe as costas. Convites para conferências secaram e, eventualmente, ele perdeu sua posição na universidade. Forçado a uma aposentadoria precoce não oficial, mas eficaz, Danny, como seus poucos amigos restantes o chamavam, passou os últimos 8 anos em Tempe, Arizona, longe do mundo acadêmico que o havia rejeitado, vivendo com uma pensão modesta e fazendo consultorias online esporádicas, mas nunca desistindo de sua convicção fundamental. Há mais lá do que eles dizem, muito mais. As pirâmides guardam segredos que a humanidade precisa, mas esqueceu. A ironia cruel que o corroía silenciosamente era que, em toda a sua vida dedicada a estudar o Egito, ele nunca havia visitado fisicamente o país, não por falta de desejo, mas por circunstâncias, uma família pobre sem recursos quando jovem e, depois, sempre outra despesa mais urgente, filhos na universidade, uma hipoteca, e agora aposentado com um orçamento apertado. O Egito permanecia um sonho não realizado. Milhares de fotos estudadas, mapas memorizados, textos traduzidos. Mas ele nunca havia sentido a areia do deserto sob seus pés. Nunca havia tocado os impossíveis blocos megalíticos do caos. E isso o atormentava. Um egiptólogo que nunca havia posto os pés no Egito, como um médico que nunca havia visto um paciente. Quinta-feira à noite, final de novembro, Tempe, ainda quente mesmo à noite, Dennis estava na pequena sala de sua casa modesta, sozinho porque sua esposa estava visitando a filha em Phoenix. A televisão ligada em um novo documentário sobre pirâmides que algum algoritmo havia recomendado, e ele assistia com crescente frustração que se transformava em raiva. As mesmas mentiras repetidas por 40 anos. Tumbas faraônicas, escravos construindo, rampas de areia. Todas teorias que não fazem sentido matemático ou logístico, mas a academia repete como um mantra porque as alternativas são assustadoras demais. O documentário mostrava um especialista apontando para a Câmara do Rei. Este sarcófago de granito foi onde o faraó Khufu foi enterrado. E Dennis gritou para a televisão. Não, não foi. Nunca foi. Eles nunca encontraram um corpo lá. O sarcófago tem o tamanho errado. Não tem inscrições. Não segue o padrão de nenhum enterro egípcio real. E você sabe disso, mas você mente porque a verdade destruiria sua carreira como destruiu a minha. Ele desligou a televisão com força, o controle remoto batendo na mesa, e sentou-se no escuro, respirando pesadamente, exausto de raiva, exausto de ser ignorado, exausto de saber uma verdade que ninguém queria ouvir. E então a luz apareceu, não da televisão que estava desligada, não de uma lâmpada porque nenhum interruptor foi acionado, mas do nada, no canto da sala, perto da estante cheia de livros sobre o Egito, pálida, azul e crescendo. E Dennis se virou com o coração disparado. Seu primeiro pensamento foi um ataque cardíaco ou derrame, uma alucinação de estresse, mas a luz era sólida demais, real demais, e havia uma forma se materializando dentro dela, alta, estranha, construindo-se molécula por molécula. Um alienígena clássico, exatamente como os filmes mostravam, mas de alguma forma mais realista, menos caricato.
Pele cinza lisa, uma cabeça proporcionalmente grande, mas não grotesca, olhos negros enormes com uma profundidade que parecia infinita. E Dennis congelou em sua cadeira, sua mente acadêmica tentando processar a impossibilidade. Mas então uma voz veio, não em som, mas diretamente em sua cabeça, telepática, clara como se falasse em voz alta, mas sem ouvidos envolvidos, e disse: Dennis Reeves, você está certo sobre tudo. As pirâmides não são tumbas. A academia esconde a verdade porque a verdade libertaria a humanidade. E eu posso lhe mostrar o verdadeiro Egito. Não fotos e teorias, mas experiência. Ver como era quando era funcional. Entender o propósito que foi apagado dos registros oficiais. Dennis processou. O choque dando lugar ao ceticismo treinado, alucinação elaborada, estresse finalmente quebrando a sanidade. Mas ele disse em voz alta mesmo assim: se você é real, se eu não estou louco, então por que aparecer para mim um egiptólogo rejeitado e fracassado que ninguém leva a sério? O alienígena respondeu telepaticamente. Porque você manteve a verdade mesmo quando o custo foi alto. A academia oferece recompensas pela conformidade. Você escolheu a integridade em vez do conforto. Isso é raro. E porque você está pronto. 40 anos de estudo. Preparou a mente. Tudo o que falta é a experiência direta. E eu posso oferecer isso. Eu posso te levar lá. Não um corpo físico, mas consciência. Uma projeção que é mais real do que uma visita turística. Porque você verá através do tempo. O Egito como era quando os Anunnaki ainda ensinavam diretamente. Anunnaki, Dennis repetiu, uma palavra que ele conhecia dos estudos sumérios, mas nunca havia conectado profundamente com o Egito. Você está dizendo que eles, os antigos visitantes, criaram a civilização egípcia? O alienígena assentiu, aquele gesto estranhamente humano. A Suméria veio primeiro, um experimento inicial. Mas depois que o dilúvio destruiu muito, os Anunnaki migraram um grupo seleto para o Vale do Nilo, escolhendo o local porque era um portal de energia natural, uma interseção de linhas telúricas com alinhamento estelar perfeito. E eles construíram o Egito não como uma civilização comum, mas como uma escola permanente de mistérios. Cada estrutura tem um propósito específico no despertar da consciência humana. As pirâmides não são tumbas, elas são tecnologia. A esfinge não é uma estátua, é uma guardiã de conhecimento selado. O Nilo não é apenas um rio, é uma ferramenta para a purificação energética. Tudo foi projetado, nada acidental. Dennis sentiu anos de frustração de ser chamado de louco, de perder sua carreira por insistir que havia um propósito maior. E agora essa criatura impossível estava confirmando exatamente o que ele sempre suspeitou. E ele perguntou com a voz trêmula: você pode provar? Pode me mostrar de uma forma que não sejam apenas palavras? O alienígena respondeu: eu posso fazer mais do que mostrar. Eu posso te levar lá, uma consciência projetada através do tempo e do espaço. Você experimentará o antigo Egito quando as pirâmides ainda funcionavam, quando os templos pulsavam com energia, quando iniciados reais passavam por transformações que os textos descrevem, mas ninguém mais entende. E então, se você quiser, eu o levarei ao Egito atual. Não turisticamente, mas energeticamente para sentir o que os visitantes sentem sem entender. Arrepios, déjà vu. Ativações sutis que acontecem mesmo quando as estruturas estão parcialmente desativadas. E sobre você, Dennis perguntou. Quem é você? De onde você vem? Por que você se importa com o Egito e comigo? O alienígena respondeu. Eu sou um observador da mesma origem estelar dos Anunnaki, embora com uma missão diferente. Eles criaram e partiram. Nós documentamos e ocasionalmente facilitamos para aqueles que estão prontos. E o Egito me fascina porque foi a obra-prima deles. Um código completo de ascensão construído em pedra para sobreviver a milênios de amnésia humana. E você, Dennis, passou sua vida inteira estudando o código sem ser capaz de decifrá-lo completamente. Agora eu posso lhe dar a chave para a tradução, a experiência direta. E com isso, sua missão muda de fracasso para propósito. Você não será mais um egiptólogo rejeitado, mas uma verdadeira testemunha que a academia nega. Dennis olhou ao redor da sala, livros sobre o Egito empilhados por toda parte, notas de décadas atrás, fotos de estruturas que ele nunca tinha visto pessoalmente e pensou em 40 anos, sobre uma carreira destruída por dizer a verdade, sobre um sonho de visitar o Egito que nunca se realizou por falta de dinheiro. E agora um alienígena oferecendo não apenas uma visita, mas uma compreensão completa, uma experiência que um turista rico nunca teria porque seria interna, real, transformadora. E ele disse, com a voz firme apesar das mãos trêmulas,
Mostre-me. Leve-me lá. Eu quero ver o que realmente era, o que realmente é. Eu quero entender por que dediquei minha vida inteira a isso sem nunca ser capaz de provar nada. O alienígena se aproximou, seus movimentos quase flutuantes e suaves, e disse: Você verá o Egito em 3 camadas. Primeiro, quando os Anunnaki tinham acabado de construir as estruturas novas e completamente funcionais. Segundo, durante a Era de Ouro do Egito, quando faraós iniciados usavam a tecnologia corretamente. Terceiro, hoje, estruturas danificadas, mas ainda energeticamente ativas. Você entenderá a conexão. Você sentirá em seu corpo, não apenas saberá em sua mente. E quando você retornar aqui, você não será mais o mesmo homem. A ativação acontecerá porque o Egito reconhece os seus. E você já esteve lá, Denis, em outras vidas, como escriba, como sacerdote. Estudar não é um novo aprendizado, mas uma lembrança. Pronto? Denis assentiu e o alienígena tocou sua testa com um dedo longo e frio e a sala desapareceu. Tempe desapareceu. Arizona desapareceu. E Denis estava caindo através do espaço e do tempo simultaneamente. Vertigem absoluta misturada com antecipação. E quando a sensação se estabilizou, ele estava onde reconheceu imediatamente, embora nunca tivesse visto pessoalmente. O Vale do Nilo, milênios atrás. E as pirâmides, meu Deus, as pirâmides. Mas não como as fotos mostravam, desgastadas e amareladas. Estas eram novas, revestimento de calcário branco puro brilhando sob o sol como espelhos gigantes. E o topo, Denis viu e quase chorou. Um topo de ouro maciço. Não uma pedra de topo perdida, mas presente, refletindo a luz do sol como um farol cósmico. E ao redor, não um deserto vazio, mas vegetação, jardins, canais e pessoas. Mas não apenas egípcios, outros, mais altos, proporções diferentes, movendo-se entre os humanos com autoridade natural. E Denis entendeu. Anunnaki. Ele estava vendo eles, os construtores, os professores, e ele finalmente ia entender por que as pirâmides existiam e o que elas realmente faziam. Denis estava vendo de uma perspectiva que não era exatamente a sua, flutuando acima do Planalto de Gizé, mas milênios no passado, e as pirâmides estavam em construção, mas não da maneira que os documentários mostravam, sem rampas de areia impossíveis ou milhares de escravos puxando cordas. Havia tecnologia, dispositivos que ele não podia nomear, mas via funcionando. Blocos de calcário de 50 toneladas flutuando, literalmente flutuando, suspensos por campos de energia visíveis como distorções no ar. E os Anunnaki operando os dispositivos, altos, cerca de 2,5 metros, pele dourada pálida, olhos grandes, mas não tão grandes quanto os dos cinzentos ao lado dele. E eles moviam os blocos com precisão milimétrica, usando algo que parecia cristais, emitindo frequências específicas. O alienígena narrou telepaticamente enquanto Denis observava maravilhado. Levitação através do som. Frequências específicas cancelam a gravidade localmente. Os Anunnaki dominaram isso há eras. Para eles, mover pedra gigante é tão simples quanto carregar uma caixa leve. E a construção não levou 20 anos, como os egiptólogos calculam. Levou 18 meses de trabalho concentrado. Velocidade incompreensível para humanos, mas rotina para a tecnologia deles. E cada bloco foi colocado não arbitrariamente, mas seguindo uma geometria sagrada precisa, proporções matemáticas que criam ressonância com frequências cósmicas específicas. Por quê? Denis perguntou, não em voz alta, mas no pensamento que o alienígena recebeu. Por que construir algo tão massivo, tão preciso? E a visão mudou, acelerou para frente no tempo. Pirâmides completas agora, revestimento branco brilhante sob o sol do meio-dia. A pedra de topo de ouro no cume refletindo a luz como um segundo sol. E Denis viu de cima o layout completo. 3 pirâmides alinhadas não aleatoriamente, mas espelhando perfeitamente o cinturão de Órion. E o alienígena explicou. Órion é o lar estelar deles, ou um deles. E o alinhamento não é uma homenagem nostálgica, é uma antena. As pirâmides recebem energia daquela região estelar específica, especialmente durante os solstícios e equinócios, quando o alinhamento é perfeito, e a energia é canalizada para baixo através da estrutura. A visão então mergulhou. Denis sendo puxado para dentro da grande pirâmide, não por uma entrada turística moderna, mas por uma passagem original, e o interior não estava vazio e silencioso como as fotos mostravam. Estava vivo, literalmente vibrando. Um som baixo constante como um zumbido profundo. E as paredes, meu Deus, as paredes não eram pedra morta, mas sutilmente brilhantes. Hieróglifos, não apenas gravados, mas luminosos.
e os corredores não eram passagens aleatórias, mas um mapa preciso. Cada ângulo, cada distância calculada para direcionar um fluxo de energia específico. Eles chegaram à câmara do rei, mas não estava vazia e fria. Estava preparada. Tochas acesas não para iluminação, mas para fins rituais, e um sarcófago de granito, não uma tumba, mas uma cápsula. E havia um humano dentro, um homem egípcio de talvez 30 anos, deitado dentro do sarcófago, ainda vivo, olhos fechados, mas consciente, e ao seu redor 5 Anunnaki, não fazendo nada fisicamente. Mas Dennis sentiu uma energia intensa e direcionada. E o alienígena explicou: este é um iniciado escolhido para se tornar faraó. Mas antes de governar, ele precisa passar pela ativação. 3 dias e 3 noites aqui. Isolamento sensorial completo. A vibração da pirâmide penetrando cada célula. E o que acontece não é místico, é biológico. DNA latente é ativado. Habilidades adormecidas emergem. A consciência se expande além dos limites normais. O que acontece especificamente? Dennis perguntou fascinado. E o alienígena mostrou-lhe, não descreveu, mas mostrou-lhe uma visão mergulhando no corpo do iniciado em nível celular, microscópico. Dennis realmente viu o DNA, uma dupla hélice familiar, mas com algo mais. Sequências que pareciam inativas, apagadas, e então a vibração da pirâmide, uma frequência específica, 432 Hz. O alienígena o informou, e as sequências começaram a ligar, literalmente acendendo como luzes, e uma mudança em cascata ocorreu. A glândula pineal no centro do cérebro, calcificada e adormecida na maioria dos humanos, começou a pulsar, descalcificando, ativando, e o terceiro olho, que os textos mencionavam, não era uma metáfora, mas a percepção literal se expandindo para frequências além do espectro normal. A visão voltou à escala normal, ainda o iniciado no sarcófago, mas visivelmente mudando. Mesmo de fora, Dennis podia ver o campo de energia ao seu redor se intensificando. E de repente, o iniciado abriu os olhos, mas não eram mais olhos humanos comuns. Eles literalmente brilhavam, dourados, e ele se levantou do sarcófago, não fraco ou confuso, mas poderoso, sua presença irradiando. E os Anunnaki ao redor assentiram em aprovação e o agora faraó falou. Não em egípcio antigo, mas Dennis entendeu através da língua alienígena. Eu vejo tudo, passado, presente e futuro. Eu vejo a energia fluindo através de tudo. Eu vejo vocês não como deuses, mas como irmãos mais velhos. Eu vejo meu povo e sei como guiá-los, não através da força, mas através do exemplo, não através do medo, mas através da elevação. O alienígena narrou que os faraós eram literalmente divinos, não por nascimento, mas por ativação. Eles passavam por um processo que a maioria dos humanos não suportaria, isolamento intenso e vibração por dias. Mas aqueles que emergiam eram permanentemente transformados, possuindo habilidades que os humanos chamariam de sobrenaturais, mas eram meramente biologia otimizada. Eles governavam não como tiranos, mas como professores, mantendo o conhecimento vivo, gradualmente guiando o povo em direção à elevação até que as invasões vieram. Linhagens puras foram perdidas. O conhecimento foi fragmentado e eventualmente esquecido. Por que não fazer isso com todos? Dennis perguntou. Por que apenas a elite? O alienígena respondeu. Inicialmente, nos primeiros séculos após a construção, eles tentaram oferecer a ativação a qualquer egípcio que quisesse, mas descobriram que a maioria não estava pronta. Sua consciência não estava desenvolvida o suficiente. A tentativa de ativação falhou, ou pior, causou desequilíbrio mental. Poder sem maturidade é destrutivo. Então eles estabeleceram um sistema de iniciação gradual. Templos preparatórios onde os humanos aprendiam ética, autocontrole, compaixão e somente após demonstrarem caráter eram permitidos na pirâmide. Proteção não do conhecimento, mas das pessoas que não estavam prontas para ele. A visão mudou novamente, o tempo avançando séculos, e Dennis viu a mudança. A pirâmide ainda lá, mas os Anunnaki se foram. Festas e egípcios tentando manter a tradição, mas o conhecimento se diluindo. Gerações passando, propósito original se transformando em ritual sem compreensão. E então, invasores, persas, gregos, romanos. Cada onda destruindo mais conhecimento, queimando bibliotecas, matando sacerdotes. E, finalmente, o revestimento branco sendo removido, usado para construir outras estruturas, a pedra de topo de ouro roubada e derretida, e as pirâmides se tornando cascas do que eram, ainda energeticamente funcionais, mas operando em uma fração mínima de sua capacidade original. E Dennis viu a era moderna.
Turistas vagando ignorantemente, tirando fotos sem sentir ou entender o que estavam sentindo. E o alienígena mostrou algo que Dennis nunca soube. Alguns visitantes, não todos, mas alguns, saíam diferentes, não conscientemente, mas energeticamente. Seu campo áurico mudava. Seu DNA começava a se ativar mesmo sem um ritual formal, porque a estrutura ainda funciona. A frequência ainda pulsa, apenas muito mais fraca. E esses visitantes voltavam para casa e suas vidas mudavam. Sincronicidades aumentavam. Um despertar gradual começava sem nunca entenderem que a pirâmide os havia ativado. Por quê? Dennis perguntou. Por que construir algo tão permanente? Por que não ensinar diretamente e ir embora? O alienígena respondeu. Porque os Anunnaki sabiam que eventualmente partiriam. Seu projeto na Terra tinha um cronograma, e eles sabiam que a humanidade passaria por eras sombrias de esquecimento. Mas eles também sabiam que eventualmente ela despertaria novamente. E quando despertasse, precisaria de ferramentas. E as pirâmides são as ferramentas mais permanentes possíveis. Pedra sólida sobrevive a tudo. Guerras, terremotos, milênios de negligência, e mesmo danificadas, elas ainda funcionam, pacientemente esperando que os humanos se lembrem do que são e como usá-las. Então elas ainda funcionam agora? Dennis perguntou. Hoje as pessoas podem entrar e ser ativadas? O alienígena confirmou. Sim, embora a eficiência seja de apenas 20% da original, o revestimento removido compromete a canalização de energia. A pedra de topo ausente interrompe todo o circuito. Mas o núcleo estrutural intacto ainda ressoa a 432 Hz. Ainda amplifica a intenção. Ainda ativa a glândula pineal de visitantes sensíveis. E mais, todo o Egito foi projetado como um sistema. Não apenas as pirâmides. A esfinge guarda conhecimento selado. O Nilo purifica energeticamente. Templos ao longo do rio curam aspectos específicos da alma. Uma jornada completa pelo Egito é uma jornada de transformação, se feita conscientemente. Mostre-me, Dennis implorou. Mostre-me o resto. Eu quero entender o sistema todo. E o alienígena concordou. E a visão começou a se mover, deixando Gizé seguindo o Nilo para o sul. Então Dennis ia ver que o Egito não era uma coleção aleatória de monumentos, mas um mapa tridimensional de ascensão. Cada estrutura, uma estação no caminho de volta para casa, um lembrete de quem os humanos realmente eram antes de esquecerem. E ele finalmente ia entender, não intelectualmente, mas experimentalmente. E a gratidão misturada com tristeza o sobrecarregou porque ele havia passado sua vida inteira sendo ridicularizado por estar certo. E agora ele tinha a prova, mas não podia mostrá-la à academia que o havia rejeitado. Ele só podia testemunhar para aqueles que estavam prontos para ouvir. A visão moveu Dennis através do tempo novamente, indo ainda mais para trás do que antes, e ele estava agora diante da esfinge, mas não a versão desgastada que as fotografias mostravam. Esta era nova, recém-esculpida. E o alienígena narrou. Esta foi a primeira estrutura. 10.500 anos antes de Cristo, milênios antes das pirâmides, quando os Anunnaki chegaram e escolheram este platô, marcaram seu território com um guardião, e o símbolo não é aleatório, Dennis. É um mapa do caminho que todo humano deve percorrer. Dennis observou a esfinge intacta, seu nariz perfeito, não destruído por canhões napoleônicos como a história afirmava. E seu rosto, ele percebeu pela primeira vez, vendo de verdade, não era o rosto de um faraó específico, como os acadêmicos teorizam, mas um rosto genérico, andrógeno, universal, representando o humano arquetípico. O alienígena explicou que o corpo de leão representa a natureza animal que todos carregam. Instinto, sobrevivência, ego, emoções primitivas não filtradas, força bruta não refinada, o primeiro estágio evolutivo onde a maioria está presa. O rosto humano representa a consciência desperta, razão, compaixão, autodomínio, a capacidade de transcender o instinto através da sabedoria, o segundo estágio que poucos alcançam. Juntos, o alienígena continuou. A esfinge ensina uma lição crucial. A evolução não é sobre matar o animal interior. A repressão nunca funciona. É sobre domá-lo, integrá-lo. Um leão, obedecendo conscientemente a um humano, o instinto servindo ao espírito em vez de comandá-lo. Quando isso acontece, você se torna faraó de si mesmo, governante do seu próprio reino interior, e você está pronto para o próximo estágio, a entrada na pirâmide, a iniciação final. E entre as patas, Dennis perguntou, existe realmente uma câmera escondida como Edgar Cayce disse? O alienígena confirmou. E a visão mergulhou através da pedra como se não fosse sólida. E lá estava, uma câmara pequena, mas real,
Paredes cobertas com o que parecia metal, mas não era. Dourado, mas não ouro comum. E em pedestais havia objetos, tábuas não de argila, mas de metal também, gravadas com símbolos que Dennis não reconheceu, nem hieróglifos egípcios nem cuneiforme sumério, mas algo anterior. E cristais grandes, perfeitamente geométricos, brilhando com luz própria. O que está escrito aí? Dennis perguntou fascinado. O alienígena respondeu. A história completa da Terra antes do dilúvio. Civilizações que existiram e foram esquecidas. Atlântida não era um mito, Dennis. Era real. Uma ilha no Atlântico com tecnologia que rivalizava com a dos Anunnaki. Mas eles se autodestruíram através da guerra, usando poder sem sabedoria. E quando afundou, 000 anos atrás, os Anunnaki, que estavam observando, decidiram preservar o conhecimento para a próxima civilização emergir. É por isso que há uma câmara aqui. Registros completos, tecnologia codificada, mapas estelares mostrando sua origem. Tudo selado energeticamente, esperando que a humanidade esteja pronta. Por que ainda não foi aberta? Dennis perguntou, e o alienígena explicou. O selo não é físico, é baseado em frequência. Tentativas de abri-la com intenções erradas ou baixa consciência falham automaticamente. A tecnologia Anunnaki repele energia negativa. Somente quando a consciência humana coletiva atingir uma frequência mínima, o selo se dissolverá por conta própria. Edgar Cayce estava certo sobre a localização e o conteúdo, mas errado sobre o tempo. Ele previu a abertura nos anos 1990, mas a humanidade ainda não estava pronta. Agora está perto, muito perto. Provavelmente nos próximos 5 a 10 anos. A visão deixou a câmara, moveu-se para o leste, seguindo o Nilo. E Dennis viu o rio não como uma linha azul em um mapa, mas como uma artéria pulsante, e o alienígena disse. Os Anunnaki não escolheram o Egito apenas pela geometria do platô. Eles o escolheram pelo rio. O Nilo não é um rio comum, Dennis. Foi programado por eles. Tecnologia enterrada ao longo de suas margens. Cristais gigantes muito profundos para os humanos modernos encontrarem. E os cristais programam a água com a intenção de cura e purificação. A memória da água não é pseudociência, é física. A água retém informação vibracional. E todo o Nilo vibra com a frequência do renascimento. E Dennis então viu um ritual, não mais uma visão passada, mas uma presente. Um grupo de pessoas modernas, talvez turistas ou buscadores espirituais, entrando no Nilo em um local específico perto de Luxor. O alienígena mostrou-lhe o que estava acontecendo, invisível a olho nu. A água tocando a pele e o campo áurico respondendo imediatamente. Traumas energéticos antigos. Alguns desta vida, outros de vidas passadas, começando a se dissolver, literalmente se dissolvendo como sal na água, e pessoas chorando, não de tristeza, mas de liberação. Fardos invisíveis que carregaram por décadas ou séculos sendo lavados. E quando saíram, Dennis viu campos áuricos mais brilhantes, chakras que estavam bloqueados girando livremente. Uma transformação real, inimaginável. Por que a água faz isso? Dennis perguntou. Qual é o mecanismo? O alienígena explicou. Sua composição mineral única. Ouro coloidal natural. Nanopartículas de ouro suspensas na água de depósitos rio acima. Ouro conduz eletricidade perfeitamente. Quando entra no corpo através dos poros, ativa o DNA latente. Também contém silício dissolvido, essencialmente quartzo, e quartzo amplifica essa intenção. E o mais crucial, o Nilo absorve luz solar 350 dias por ano. A água literalmente se torna carregada de fótons. Beber ou mergulhar nela é como injetar luz no corpo, ativando a glândula pineal. E combinado com a programação cristalina Anunnaki, cria um efeito de reinicialização completa, como formatar um computador. Padrões antigos apagados, um sistema operacional limpo, pronto para nova programação. João Batista, Dennis disse, conectando os pontos. O batismo no Rio Jordão era um eco dessa prática. O alienígena confirmou. Exatamente. O batismo cristão é uma versão diluída do batismo Anunnaki original no Nilo. A água não é simbólica. É tecnologia. E o Rio Jordão tem propriedades semelhantes, embora menos potentes que o Nilo. Por isso João escolheu lá, sabendo inconscientemente a memória ancestral o guiando. A visão continuou seguindo o Nilo para o sul, parando em locais específicos, e o alienígena narrou que cada templo ao longo do rio correspondia a um estágio de cura específico. Os Anunnaki projetaram uma jornada iniciática completa, não aleatória, mas sequencial, construindo sobre cada estágio anterior. Dennis viu os templos não como os turistas os veem, ruínas antigas interessantes, mas como eram energeticamente,
cada um pulsando com uma frequência diferente, uma cor diferente, um propósito diferente. O primeiro templo de Ísis em filas, uma pequena ilha cercada por água. E o alienígena explicou. Ísis representa o aspecto feminino divino, a mãe cósmica, a magia no sentido original de manifestação através da intenção. Este templo cura feridas do feminino, rejeição, abuso, desvalorização da intuição, trauma coletivo de milênios de patriarcado suprimindo o poder feminino. Homens e mulheres carregam isso. E quando entram aqui, algo é liberado. Dennis viu um grupo de mulheres modernas dentro do templo, várias chorando intensamente sem saber porquê, liberando dor que não era apenas desta vida, mas de toda uma linhagem. Todas as avós, bisavós, ancestrais femininas que sofreram e a cura acontecendo através delas para trás e para frente no tempo simultaneamente. Segundo templo de Horus em Edfu, o maior templo preservado, e o alienígena disse: Horus representa o olho que tudo vê, clareza, justiça, proteção. Este templo cura a cegueira espiritual, vitimização, falta de propósito e ativa o terceiro olho. Dennis viu um homem sentado em um canto específico do templo, olhos fechados meditando, e de repente abrindo-os com uma expressão de choque, sussurrando para seu companheiro. Eu vi a missão da minha vida inteira em um flash. Eu sei o que vim fazer aqui. O templo literalmente mostrou a ele. O insight não veio do pensamento, mas de uma visão interna súbita. O terceiro olho temporariamente ativado pela frequência do local. O terceiro templo de Hathor em Dendera, famoso por seu teto com o tema do zodíaco, foi descrito por um alienígena como representante da alegria, música, dança e êxtase espiritual que não é sexual, mas transcendente. Este templo cura tristeza profunda, depressão e desconexão do prazer sagrado, ativando todos os chakras simultaneamente, através do som e da vibração. Dennis testemunhou um grupo praticando canto tonal dentro do templo e a acústica. Meu Deus, a acústica! Cada som reverberando, multiplicando-se e amplificando-se com os participantes rindo espontaneamente, alguns dançando, êxtase sem substâncias, apenas frequência pura. O alienígena acrescentou. Hathor ensina que a espiritualidade não é sofrimento, é alegria. A vibração mais elevada é amor e riso, não dor e sacrifício. O quarto templo de Osíris em Ábidos, o mais sagrado de todos. E o alienígena disse: Osíris representa morte e renascimento, ciclos, eternidade. Este templo cura o medo da morte, o apego ao ego, a resistência à mudança. Ativa o chakra da coroa, conexão com a fonte divina, compreensão visceral da imortalidade da alma. Dennis viu uma pessoa deitada em um local específico, uma sala escura e profunda dentro do templo, e uma paz absoluta em seu rosto, não dormindo, mas em um estado alterado. Quando Dennis a levantou, ele viu em seus olhos uma aceitação profunda. Medo dissolvido, uma pessoa que entendeu que ela é eterna, que o corpo é temporário, mas a essência sempre permanece. O alienígena disse: Este é o último templo antes de retornar a Gizé e a pirâmide. Jornada completa. Feminino curado, visão ativada, alegria integrada, morte transcendida, agora pronto para a iniciação final. E Dennis, vendo tudo isso, o sistema completo revelado, sentiu uma emoção avassaladora. 40 anos estudando e nunca entendeu completamente. Ele tinha visto fragmentos, mas não a conexão completa. E agora ele via. O Egito inteiro era um mapa vivo. Cada pedra, cada símbolo, cada estrutura ensinando. E não era um passado morto. Era um presente vivo, esperando que os humanos se lembrassem. E então o alienígena disse: Você quer experimentar, Dennis? Não apenas ver, mas sentir. Eu posso levar sua consciência para Gizé agora, para o presente, para a Câmara do Rei. É uma experiência que turistas ricos pagam milhares por 3 minutos. Mas você terá completa porque está pronto. 40 anos de dedicação o prepararam. Você aceita? Dennis mal teve tempo de processar a pergunta antes de sentir um puxão. Não físico, mas mais real do que físico. A consciência sendo arrancada através do espaço e uma vertigem absoluta, mas diferente da anterior. Esta era direcional. Ele sabia que estava indo para o leste, através do Atlântico, sobre o Mediterrâneo, descendo sobre o deserto. E então ele estava lá, flutuando acima de Gizé, mas não vendo através da memória do alienígena, vendo com sua própria percepção. E era noite, uma lua cheia iluminando as pirâmides em tons de prata. E a beleza era de tirar o fôlego, mesmo para ele que havia estudado isso por 40 anos.
Vê-lo pessoalmente, mesmo que apenas conscientemente, era diferente de qualquer fotografia ou vídeo. Era presença, peso, magnitude que uma tela nunca captura. O alienígena guiou sua consciência para baixo, entrando não pela entrada turística moderna, mas através da pedra, passando como se não fosse sólida, e Dennis estava dentro de um corredor ascendente estreito, a grande galeria, como os estudos a chamavam. E mesmo vazia de turistas àquela hora, a estrutura vibrava. Ele literalmente sentiu uma frequência baixa e constante que não vinha do som, mas da própria pedra, ressonância. E o alienígena disse, 432 Hz. Frequência ainda ativa após milênios. O núcleo estrutural intacto. Eles chegaram à Câmara do Rei, uma sala retangular austera, um sarcófago de granito escuro no centro, suas paredes desprovidas de decoração, ao contrário de qualquer outra tumba real egípcia. E Dennis pensou, porque não é uma tumba, nunca foi. E o alienígena confirmou. Agora você entenderá, não teoricamente, mas experimentalmente. Deite-se no sarcófago. Não um corpo físico, obviamente, mas a consciência pode tomar forma. Imagine um corpo energético e deite-se. Eu guiarei o processo. Dennis hesitou. Parte dele ainda cético, apesar de tudo o que tinha visto. Mas depois de 40 anos de frustração, de estar certo e ser ignorado, esta era uma oportunidade que ele nunca teria de outra forma. Então ele se concentrou. Imaginou um corpo luminoso. E lá estava uma forma etérea mais sólida o suficiente. E ele se deitou no sarcófago, o granito frio tocando suas costas, mesmo sendo uma sensação energética, não física. E no momento em que ele estava totalmente posicionado, algo mudou, drasticamente. A vibração, que era sutil antes, intensificou-se exponencialmente, a ressonância da câmara focando através do sarcófago. E Dennis sentiu, não imaginação, mas sensação visceral. Cada célula de seu corpo energético vibrando em uníssono. O alienígena instruiu telepaticamente. Não resista, permita. Respire mesmo sem pulmões físicos. O padrão que eu lhe ensinei. 3 respirações curtas, uma longa. Sincronize com a frequência da pirâmide. Dennis tentou a respiração energética, um conceito estranho, mas seu corpo obedeceu, e a cada ciclo a vibração penetrava mais fundo, e ele começou a sentir calor, não externo, mas interno, como se um fogo invisível estivesse se acendendo na base de sua coluna. Kundalini, o alienígena explicou, é a energia vital que a maioria dos humanos carrega adormecida. Esta pirâmide é despertada à força, subindo pela coluna vertebral e ativando cada chakra sequencialmente. Você sentirá intensamente, mas não é dor. É purificação. Memórias antigas surgirão. Traumas de vidas passadas. Deixe passar. Não se apegue a eles. Apenas observe. E Dennis sentiu-se subindo, o calor tornando-se quase insuportável. E com ele vieram imagens, não desta vida, mas de outras. Flashes rápidos. Ele era um escriba em Tebas há 3,000 anos, copiando textos sagrados que não entendia completamente. Uma frustração semelhante à sua vida atual. E então outra vida, um sacerdote ainda mais antigo, participando de rituais que ele agora reconhecia. Ele já estivera aqui antes, nesta mesma câmara, não como Dennis, mas como outra pessoa. E o alienígena sussurrou. Veja, você já passou por isso antes. A memória celular reconhece. É por isso que você escolheu estudar o Egito em sua vida inteira. Não foi interesse aleatório, mas um chamado ancestral. A energia alcançou seu coração, seu chakra cardíaco, e Dennis sentiu uma emoção avassaladora. Não específica, mas amor total por tudo. Compaixão por toda a humanidade, perdão pela academia que o havia rejeitado. Perdão por si mesmo por anos de amargura e lágrimas que não eram físicas, mas reais. Uma liberação massiva de 40 anos de frustração acumulada, raiva e tristeza, tudo saindo de uma vez. E o alienígena disse: abertura do coração, barreira se dissolvendo. Agora o próximo nível. A energia subiu mais alto, garganta depois testa. E quando alcançou o terceiro olho, o centro da testa, Dennis viu não com olhos físicos ou energéticos, mas com pura percepção. Ele viu além da câmara, além da pirâmide. Ele viu todo o Egito como uma rede de luz, linhas conectando cada templo, cada estrutura sagrada, linhas telúricas que os geólogos negam, mas estavam lá, brilhando, pulsando. E ele viu mais longe, outros portais ao redor do mundo. Machu Picchu, Stonehenge, pirâmides na Bósnia, templos na Índia, todos conectados, uma rede de ativação global deixada pelos Anunnaki e outras raças antigas. E ele entendeu que o Egito não era único. Era parte de um sistema planetário, mas era o núcleo, o centro,
o coração da rede. A energia alcançou o topo de sua cabeça, o chakra da coroa, e Dennis sentiu a dissolução, o ego que havia definido sua vida inteira. O egiptólogo Dennis Reeves, com um PhD, uma carreira fracassada e profunda amargura, tudo se dissolveu. Ele não era mais ele mesmo. Ele era pura consciência, sem nome, sem história, apenas existência. E nesse estado, ele viu diferente. Ele viu que cada experiência, cada rejeição, cada fracasso profissional, tudo era preparação para este exato momento. Estar aqui, recebendo conhecimento que ele compartilharia com aqueles que estavam prontos. Não foi um desperdício. Foi design. Um propósito oculto revelado. E então ele voltou. Seu ego se reconstituindo, mas diferente. Não rígido, mas fluido. Não identificado com a história pessoal, mas ciente de que era apenas um papel temporário. E quando ele abriu os olhos, ainda deitado no sarcófago, ele viu diferente. A câmara não era mais pedra morta, mas um organismo vivo. Hieróglifos invisíveis ao olho comum, mas visíveis agora, brilhando nas paredes, códigos de luz. E ele entendeu que eles sempre estiveram lá. Apenas sua frequência perceptiva era baixa demais para captá-los. Agora ativado, ele via um espectro mais amplo. Ele se levantou do sarcófago com um movimento suave e olhou para o alienígena que observava silenciosamente. Dennis disse, não verbalmente, mas telepaticamente pela primeira vez. Eu entendo agora, não intelectualmente, mas completamente. O Egito não é um mistério. É um mapa. E eu passei minha vida inteira estudando mapas sem entender que o território estava dentro de mim. O alienígena assentiu. Sim, e agora esse território está ativado. Não completamente. Esta foi apenas a primeira camada como os antigos sacerdotes recebiam, mas o suficiente para mudar permanentemente a percepção. Quando eu voltar ao meu corpo físico no Arizona, não serei o mesmo homem. Minha visão expandida permanece. Minhas habilidades emergem, minha telepatia rudimentar, minha intuição amplificada, sincronicidades se multiplicam e, o mais importante, meu propósito claro. Propósito? Dennis perguntou, e o alienígena respondeu. Você não desperdiçou sua vida estudando o Egito. Você estava se preparando para este momento. E agora a missão realmente começa. Compartilhar a verdade não com a academia que a rejeita, mas com aqueles que têm ouvidos para ouvir, escrever, ensinar, guiar outros que sentem o chamado. Você será uma ponte entre o conhecimento antigo e os buscadores modernos. Não necessariamente famoso, mas essencial. Cada pessoa que você ativa através de suas palavras se torna um ativador de outras. Um efeito cascata. E o Egito desperta não apenas nas pedras, mas nos corações de milhões que nunca porão os pés fisicamente lá, mas carregam sua frequência internamente. Dennis processou isso, 40 anos sendo ignorado e agora uma missão de ensinar. A ironia era quase engraçada, mas também perfeita, e ele perguntou: as pessoas acreditarão em mim? Vão me chamar de louco como a academia fez? Como eu lido com o ceticismo? O alienígena respondeu: não tente convencer os céticos. É energia desperdiçada. Fale com aqueles que ressoam. O reconhecimento é instantâneo. Aqueles que estão prontos saberão que suas palavras são verdadeiras, porque algo dentro deles vibra da mesma forma. A confirmação não vem de prova externa, mas de ressonância interna. E não se preocupe com o ridículo. Você já passou por isso e sobreviveu. Agora você está fortalecido, ativado, imune à opinião daqueles que operam em baixa frequência. Mas e quanto a uma visita física? Dennis perguntou. Eu ainda quero ir, agora mais do que nunca, colocar os pés reais na areia, tocar as pedras com as mãos físicas. Isso ainda é possível? O alienígena disse. Não apenas possível, mas inevitável. As sincronicidades estão começando agora. Recursos estão surgindo. Oportunidades estão aparecendo. Quando a frequência muda, a realidade responde de acordo. Dentro de 1 ano você estará lá fisicamente. E quando chegar, você não será um turista, mas um iniciado retornando. A pirâmide o reconhecerá. Guardiões invisíveis o reconhecerão. E a ativação se aprofundará em camadas que apenas a presença física permite. Isso foi apenas um aperitivo. A visita real será o banquete completo. Dennis sentiu uma profunda gratidão, não apenas pela experiência, mas por uma vida inteira de frustração que o havia preparado. Porque ele sabia agora, sem amargura, que se tivesse alcançado sucesso acadêmico, ele teria se tornado complacente, nunca questionado tão profundamente, nunca estado pronto para esta revelação. O fracasso foi um disfarce para a preparação. E o alienígena disse: agora retorne, o corpo físico no Arizona está esperando.
Quando você acordar, será madrugada lá e você acordará. Diferente, integrado, ativação e o trabalho real começa. Pronto? Dennis assentiu. Sim, pronto. Finalmente pronto. E o alienígena tocou sua testa novamente e a câmara se dissolveu. O Egito se dissolveu. A consciência sendo puxada de volta através de oceanos e continentes. E Dennis abriu os olhos em Tempe, na poltrona da sala. E a televisão ainda estava desligada. Mas tudo estava diferente. Cores mais vivas, sons mais claros. E ele se levantou, olhou para as mãos que tremiam levemente e soube, molecularmente profundo, que nada seria o mesmo novamente. Dennis estava de volta a Tempe, sentado na poltrona, ainda tremendo levemente da experiência, e o alienígena permanecia materializado na sala. Uma luz azul suave e pulsante o cercando e disse: há mais que você precisa entender antes de partir. Ensinamentos que completam o quadro. Coisas que você experimentou, mas precisa entender intelectualmente também, para poder explicá-las a outros. Pronto para ouvir? Dennis assentiu, sua mente ainda processando, mas absorvendo, e o alienígena começou. A primeira coisa que os humanos perguntam quando visitam o Egito, especialmente as pirâmides e templos principais, é por que a sensação de já ter estado lá antes, um déjà vu tão forte que alguns choram sem saber por quê. Turistas racionais de repente emocionalmente devastados. A academia chama isso de projeção psicológica ou romantização. Mas a verdade é diferente. Você realmente esteve lá, Dennis. Não nesta vida, mas em outras. Como assim? Dennis perguntou, e o alienígena explicou. Quando a Suméria foi destruída por um dilúvio há 13.000 anos, os Anunnaki escolheram milhares de humanos que haviam trabalhado com eles. Escribas, construtores, sacerdotes, aqueles que demonstraram habilidade e lealdade e reencarnaram essas almas no Vale do Nilo. Não aleatoriamente, mas intencionalmente. Permitindo que as mesmas consciências continuassem o trabalho em um novo local, construindo o Egito, mantendo o conhecimento vivo, e muitas dessas almas continuam a reencarnar até hoje, especialmente agora na era do redespertar, e quando visitam o Egito, a memória celular reconhece, não é imaginação, é uma memória real que atravessa vidas, por isso o choro espontâneo, por isso a sensação de voltar para casa, porque eles estão literalmente voltando. Ah, e aqueles que nunca foram, Dennis disse, mas sentem um chamado profundo como eu senti minha vida inteira. O alienígena respondeu. Mesma explicação. Você trabalhou na construção de Dendera em uma vida há 3.200 anos. Você era um arquiteto assistente, não Anunnaki, mas um humano treinado por eles. E você escolheu estudar o Egito nesta vida, não por acaso, mas por memória inconsciente. A alma lembrando mesmo quando o ego esquece e quando você finalmente for fisicamente, o reconhecimento será avassalador. Eu garanto. Dennis sentiu um arrepio. Tudo fazia sentido de uma forma que as explicações convencionais nunca puderam. E o alienígena continuou. Segunda coisa crucial. Entenda por que os Anunnaki escolheram pedra. Porque eles construíram em uma escala tão massiva quando poderiam ter ensinado e partido. A razão é a permanência. Eles sabiam que civilizações sobem e caem. Bibliotecas queimam, pergaminhos apodrecem, conhecimento oral se distorce através das gerações. Mas pedra, especialmente blocos pesando de 50 a 200 toneladas, sobrevive a tudo. Guerras, terremotos, milênios de negligência. O Egito é o servidor de backup da humanidade. O hardware espiritual quando o software falha. A biblioteca de Alexandria, Dennis disse, estava conectada. Queimou e perdemos tudo, mas as pirâmides permaneceram. O alienígena confirmou. Exatamente, e não foi um acidente. Foi um design intencional. O conhecimento mais crucial codificado não em textos frágeis, mas em geometria, proporções, alinhamentos que não podem ser queimados ou distorcidos. A pedra não mente. Ela não muda. Ela apenas espera pacientemente que os humanos aprendam a ler novamente. E agora, com a tecnologia moderna, varredura a laser, análise computacional, vocês estão começando a ver o que sempre esteve lá. Matemática impossível, alinhamentos astronômicos precisos, acústica projetada, tudo intencional. E quanto aos sintomas, Dennis disse, quando os visitantes entram em pirâmides ou templos e sentem coisas estranhas, tontura, calor, emoções intensas, o que é exatamente isso? O alienígena explicou em detalhes que não é psicológico. Embora a academia o descarte como tal, é uma ativação real acontecendo. A vertigem é um campo magnético alterado da estrutura realinhando os chakras, especialmente o quinto e o sexto, garganta e terceiro olho. O corpo não está acostumado, então interpreta como um desequilíbrio, mas é apenas recalibração.
Calor intenso, especialmente na base da coluna ou no centro do peito. É a Kundalini ativando, a energia vital despertando, mesmo que temporariamente. O choro espontâneo é a liberação emocional de traumas das vidas atuais e passadas. A estrutura literalmente expele densidade de energia como espremer uma esponja suja. Água turva sai. Leveza ou euforia depois é uma frequência temporariamente elevada. A pessoa literalmente vibrou mais alto por minutos ou horas. Um gosto da quinta dimensão. E alguns, os muito sensíveis ou já parcialmente ativados, experimentam uma expansão da consciência. Veem seres de luz, Anunnaki e forma energética ainda guardando templos ou têm insights profundos sobre sua missão de vida. Tudo real, não alucinações. É por isso que tantos voltam transformados, Dennis disse, mesmo sem entender o que aconteceu. O alienígena confirmou. Sim, e a maioria não entende, atribuindo a férias ou experiências culturais. Mas a mudança é energética. O DNA começa a ativar e a vida depois nunca é inteiramente a mesma. Sincronicidades aumentam. Intuição se fortalece, interesse pela espiritualidade cresce. O Egito funciona mesmo operando a 20% de sua capacidade original. Imagine quando o revestimento for restaurado e as pedras de topo substituídas. Voltaria a 100%. Seria um renascimento literal de uma era dourada. Dennis hesitou, então perguntou o que o incomodava há anos. Por que a academia resiste a qualquer teoria alternativa com tanta ferocidade? Não é apenas conservadorismo científico. Parece uma supressão ativa e proposital. Por quê? O alienígena respondeu cuidadosamente. Porque a verdade liberta e o poder estabelecido, não apenas acadêmico, mas governamental, religioso, corporativo, todos dependem da humanidade permanecer parcialmente adormecida, controlável. Um humano que sabe que é eterno não teme a morte, então não obedece a ameaças. Um humano que sabe que pode se curar não depende de uma indústria médica bilionária. Um humano que sabe que pode manifestar abundância não é escravo de um sistema econômico baseado na escassez artificial. Um humano que sabe que tem poder divino interior não precisa de instituições religiosas como intermediários. Portanto, o conhecimento que o Egito preserva é perigoso para o status quo, não perigoso para a humanidade, mas para as estruturas de controle. Eles sabem? Dennis perguntou. O governo, o Vaticano, a elite. Eles sabem a verdade sobre o Egito? O alienígena disse. Alguns sabem, não todos. Existem sociedades secretas que mantiveram o conhecimento Anunnaki através dos milênios. Maçons de alto nível, Rosacruzes, ordens herméticas. Eles estudam símbolos egípcios porque reconhecem poder real lá. Mas a maioria o mantém egoisticamente, usando-o para seu próprio benefício, não para essa elevação coletiva. E governos, especialmente aqueles que controlam sítios arqueológicos, suprimem descobertas que contradizem a narrativa oficial. A câmara sob a esfinge, por exemplo, eles sabem que está lá. Radar de penetração no solo confirmou isso décadas atrás, mas eles não abrem porque o conteúdo destruiria a história estabelecida, forçaria uma reescrita de tudo, e isso cria um caos que a elite não quer gerenciar. Mas está mudando, Dennis disse, sentindo esperança. A internet, a informação fluindo livremente. O alienígena confirmou. Sim, a era dos segredos está terminando. Por isso estamos voltando agora, facilitando o despertar daqueles que estão prontos. E o Egito está no centro deste despertar, não apenas fisicamente, mas simbolicamente. E há 5 verdades centrais que o Egito ensina, codificadas em tudo o que você precisa entender para ensinar corretamente. Quais? Dennis perguntou, inclinando-se para a frente, e o alienígena as enumerou. Primeira verdade. Os humanos não são corpos físicos. São consciência eterna habitando um corpo temporariamente. A morte é uma ilusão, uma mudança de forma, não o fim da existência. É por isso que um sarcófago não é uma tumba, mas um útero de renascimento. Segunda verdade. A realidade é criada pela mente. Pensamentos e emoções manifestam a experiência física. A lei da atração não é uma invenção moderna, mas conhecimento Anunnaki antigo que o Egito preservou. Terceira verdade. Os humanos têm origens divinas. O DNA contém genes Anunnaki. Vocês são literalmente filhos de deuses, não uma metáfora, mas genética, um híbrido de primata terrestre e visitante estelar. Quarta verdade. O poder está dentro, não fora. Todo humano pode curar, manifestar, criar através da consciência elevada. Nenhum intermediário é necessário. Você é um templo. Você é uma pirâmide. Estruturas externas apenas refletem o potencial interno.
Quinta verdade. A evolução não é um acidente, mas um design. A humanidade está em uma jornada de volta à sua origem. Um despertar coletivo acontecendo agora. E o Egito é o mapa deste retorno. Do material ao espiritual. Do sono ao despertar. Do esquecimento à lembrança. Denis absorveu isso. 5 verdades que a academia chamaria de heresia, mas que ressoavam como verdade profunda. E o alienígena continuou. E a última, mas mais importante coisa, Denis, o Egito físico é um espelho da jornada interior que toda alma deve fazer. Entenda isso visceralmente agora, depois da experiência na Câmara. Você não precisa viajar para o Egito para despertar. Mas ir lá acelera exponencialmente porque as estruturas ainda funcionam, a energia ainda pulsa e o corpo físico estar presente permite a ativação em camadas que a projeção astral não pode alcançar. Então sim, vá quando puder, e será em breve. Eu garanto. Mas enquanto isso, e para aqueles que nunca podem ir financeiramente, ensina que o verdadeiro Egito vive dentro. As pirâmides simbolizam seu despertar. Uma base material larga subindo para um cume espiritual fino, uma jornada que cada um empreende internamente. A esfinge é a guardiã de seu autodomínio, domando o leão interior com a consciência humana. O Nilo é o fluxo de sua vida. Purificação emocional constante lavando o passado e renascendo. Os templos são estações de cura para suas almas, cada um liberando uma camada específica de dor. E quando eles entendem isso, eles podem construir um Egito interior através da meditação, visualização, o estudo de símbolos, a prática dos princípios. A viagem externa se torna confirmação, não necessidade, um bônus, não um requisito. O conhecimento é democratizado não apenas para os ricos que podem viajar, mas para qualquer um com sinceridade e dedicação. Denis sentiu uma sensação de completude, um ensinamento completo recebido e perguntou: então minha missão é compartilhar isso, escrever, ensinar, guiar aqueles que se sentem chamados ao Egito interior e exterior. O alienígena confirmou: sim, você será uma ponte não única, mas essencial. Cada indivíduo ativado se torna um ativador de outros. A rede crescendo exponencialmente e o Egito desperta não apenas nas pedras, mas nos corações de milhões globalmente. O redespertar do conhecimento Anunnaki para a era moderna. Não repetindo o passado, mas integrando a sabedoria antiga com a compreensão contemporânea. Uma síntese que cria o próximo estágio evolutivo. E você, Denis, após 40 anos de preparação através da frustração e rejeição, está perfeitamente posicionado para facilitar isso. Não desperdiçado, mas design perfeito. Você entende agora? Denis entendeu completamente, e a gratidão o sobrecarregou, não apenas pela experiência desta noite, mas por uma vida inteira que o havia preparado. Ele sabia que o momento do alienígena partir estava se aproximando. A fase final desta jornada impossível começaria. Um retorno a uma vida normal que nunca mais seria normal, carregando o conhecimento que mudaria tudo para aqueles que estavam prontos para ouvi-lo. A luz azul cercando o alienígena se intensificou, pulsando mais rápido, e Denis soube que a despedida havia chegado. Ele rapidamente perguntou: você voltará? Posso contatá-lo se tiver dúvidas enquanto ensino? O alienígena balançou a cabeça. Eu não voltarei. Uma única intervenção foi suficiente, mas você não precisa de mim. O conhecimento está integrado agora. E quando surgirem dúvidas, medite. Conecte-se com seu Egito interior. As respostas virão de dentro, não de uma fonte externa, e outros seres ativados aparecerão. Uma comunidade se formará naturalmente. Você não está sozinho nesta missão. E a visita física ao Egito? Denis perguntou. Você disse que seria inevitável quando? O alienígena respondeu. Dentro de 8 meses, a sincronicidade trará a oportunidade. Recursos aparecerão inesperadamente. Um convite surgirá. Preste atenção aos sinais. E quando for, não vá como turista. Vá como um iniciado retornando. Passe 3 dias em Gizé. Entre na Câmara do Rei ao amanhecer. Deite-se no sarcófago fisicamente. A experiência será 10 vezes mais profunda do que esta projeção. A ativação completa da segunda camada acontecerá. Então visite os templos na ordem que mostrei. Uma jornada de cura completa e retorne transformado além do reconhecimento. Denis sentiu uma certeza estranha, não esperança, mas conhecimento de que aconteceria exatamente como o alienígena havia dito, e ele perguntou: obrigado por aparecer, por me mostrar, por confiar em mim depois de uma vida inteira de rejeição. Isso significa mais do que posso expressar. O alienígena assentiu. Gratidão desnecessária. Você se preparou através de décadas de dedicação não recompensada.
Isso demonstrou caráter, mérito não por palavras, mas por ações. E agora você compartilha, não com a arrogância de quem sabe tudo, mas com a humildade de quem experimentou algo. Uma testemunha, não um guru. Isso é perfeito. Os Anunnaki aprovariam. E com isso, a luz envolveu o alienígena completamente, sua forma se dissolvendo. E em segundos ele não estava mais lá. Desapareceu como havia aparecido, e Dennis foi deixado sozinho na sala em Tempe, o relógio marcando 4 da manhã. A noite inteira havia passado no que pareceu minutos, e ele se levantou, suas pernas firmes apesar da experiência extraordinária, e olhou para a estante sobre o Egito. 40 anos de estudo, e agora, finalmente, compreensão. Os dias seguintes foram estranhos. Dennis esperava questionar sua própria sanidade, mas não. A experiência permaneceu sólida, real, e as mudanças eram inegáveis. Ele acordava sabendo coisas que não sabia antes. Não intelectualmente, mas intuitivamente. Ele olhava para hieróglifos em livros, e o significado vinha instantaneamente. Não uma tradução acadêmica, but uma essência energética. E uma manhã, escrevendo em seu diário sobre a experiência, ele sentiu um impulso de compartilhar, não guardar para si, e criou um blog simples, Redescobrindo o Egito, e escreveu seu primeiro post. Não sobre alienígenas, porque isso soaria insano, mas sobre o propósito real das pirâmides, tecnologia de ativação, não tumbas, e postou sem expectativa. 3 dias depois, 20 e-mails, pessoas de lugares diferentes, todas dizendo versões da mesma coisa. Eu sempre soube que havia mais. Obrigado por confirmar. Você tem mais informações? Você pode ensinar? E Dennis percebeu que o alienígena estava certo. Os prontos reconheciam a verdade imediatamente. A ressonância não precisa de prova. E ele começou a responder, a escrever mais, a criar vídeos simples explicando símbolos, templos, a jornada iniciática, e uma comunidade pequena, mas dedicada, se formou. 50 pessoas, depois 100. Não viral, mas crescimento orgânico baseado na sinceridade, não no marketing. 6 meses após o encontro, Dennis estava em uma chamada de vídeo com um grupo de 12 pessoas discutindo o simbolismo de Hathor. E alguém mencionou: estou organizando uma peregrinação ao Egito, grupo pequeno, 3 semanas visitando os templos principais se alguém quiser se juntar. E Dennis sentiu: este é o sinal. Ele pediu detalhes. O custo era exatamente o que ele havia economizado de uma consulta inesperada recente. Sincronia perfeita. E 8 meses após a previsão do alienígena, ele estava em um avião para o Cairo. Finalmente, depois de uma vida inteira, indo para um lugar que ele havia estudado, mas nunca visto. E quando o avião pousou, quando ele pôs os pés em solo egípcio pela primeira vez, o reconhecimento foi imediato, visceral. Não um turista chegando, mas um filho voltando para casa. E nos dias seguintes, visitando Gizé, entrando na grande pirâmide, tocando as paredes com as mãos físicas, a emoção foi avassaladora, a memória celular despertando totalmente. E quando ele se deitou no sarcófago da Câmara do Rei ao amanhecer no 3º dia, a experiência que o alienígena havia prometido aconteceu. Uma ativação profunda, uma segunda camada se destravando, e ele emergiu, transformado. Não mais o homem que ele era, mas o homem que estava destinado a se tornar. Uma ponte entre o conhecimento antigo e os buscadores modernos. Uma missão clara, um propósito inabalável. 2 anos após aquele encontro impossível, Dennis estava dentro do templo de Karnak ao pôr do sol, guiando um grupo de 20 buscadores através da jornada iniciática que o alienígena havia lhe mostrado. E enquanto explicava o simbolismo das colunas representando a ascensão gradual da consciência, ele viu nos olhos deles o que o alienígena havia visto nele. Reconhecimento, ressonância, pessoas prontas para lembrar o que sempre souberam, mas esqueceram. E agora, meses depois que comecei a escrever esta história, quero falar diretamente com você, o espectador. Porque se você chegou até aqui, se a história de Dennis ressoou com você, se você olha para as pirâmides e sabe no fundo que não são tumbas, se você sente um chamado inexplicável ao Egito, mesmo nunca tendo estado lá, então você também carrega a memória ancestral. Você também trabalhou com os Anunnaki em vidas passadas. Você também está sendo chamado para despertar. Agora, se esta história despertou algo profundo em você, se você percebeu que a verdadeira jornada não é externa, mas interna, se você está pronto para construir seu próprio Egito interior, o livro Reconectando-se com sua essência divina. Para aqueles que estão prontos para olhar para dentro em vez de procurar fora,
descobrindo que todas as respostas, todo o poder, toda a sabedoria já residem dentro de você, esperando para serem acessados, reconectando-se com a essência divina esquecida, um núcleo eterno além das identidades temporárias, traumas e condicionamentos que obscurecem quem se é verdadeiramente. Atravesse o véu da ilusão que o separa de sua verdade, dissolvendo camadas de programação que o fizeram esquecer sua natureza divina. Estabeleça uma conexão direta com o Criador, não através de intermediários ou dogmas externos, mas através da divindade que sempre existiu dentro, dissolvendo crenças limitantes profundamente enraizadas que o mantêm pequeno, dependente, desconectado de seu potencial interno ilimitado. O livro está disponível no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sino. Toda semana compartilhamos histórias que vão além. Deixe um comentário. Você sente que já esteve no Egito em vidas passadas? Que sintomas de ativação você já experimentou em locais sagrados? Se você gostou desta história, pode apoiar nosso canal tornando-se membro ou deixando um valeu demais. Cada apoio nos permite continuar revelando verdades ocultas. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Algo nesta história era para você, especificamente para você. Talvez a confirmação que ele estava procurando. Talvez o chamado que ele finalmente ouviu. Ou talvez seja apenas a semente plantada hoje que germinará amanhã. Não importa o que aconteceu. O que importa é que você chegou até aqui. E isso é tudo. Até a próxima história.